Olá, desenhadores! Esta é a nova série do nosso canal. Vamos aprender aqui a fazer ilustrações e croquis. Começaremos pela figura humana em suas proporções, então prepare logo aí o seu papel e o seu lápis e vamos para a aula. Nós, seres humanos, desenvolvemos sistemas de relações comparativas para medir e compreender as proporções de tudo aquilo que vemos ao nosso redor. Pequeno, grande, perto, longe, pesado, leve, sempre em constante analogia e, na maioria das vezes, com o próprio corpo humano. Organizamos então os espaços com o próprio corpo humano. Então, tomando sempre o nosso corpo como referência, por exemplo, polegada, cabeça, braça, palmo. Em habitações, por exemplo, de povos originários, nós temos peito como a fachada principal, costas como aquela fachada posterior, boca como porta e por aí vai. Esse estudo, então, de medidas a partir do corpo humano é de longas datas, né? Quem não conhece aquele famoso homem vitruviano? Então, chama-se esse estudo de antropometria. Então, aprender a desenhar a figura humana é fundamental, porque a gente vai partir dela para fazer outras proporções, tá? E para a gente fazer a figura humana em si, a gente também faz algumas analogias, procura outros elementos, como, por exemplo, eu estou desenhando aqui um rabanete ou uma beterraba, o que for, né? Então, a gente tem corpos que parecem com uma beterraba ou com outros legumes, por exemplo. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de observação, é uma questão de desenho. Quem desenha, observa e faz comparação sempre. Então é uma questão de comparação mesmo, né? A gente compara o tempo inteiro, exatamente porque o desenho é, na sua essência, uma analogia das coisas que a gente vê e interpreta do mundo, né? Então vamos continuar fazendo nossas analogias. Deixa eu ver aqui, vamos fazer aqui uma pera. Existem também corpos que parecem pera. Existem corpos que parecem várias formas que nós encontramos na natureza e por aí vai. É importante não perder de vista e lembrar sempre que essa aula aqui a gente está trabalhando apenas com a essência ou buscar apenas o contorno daquilo que a gente está desenhando. Então é o corpo humano, a gente está trabalhando o contorno, sintetizando tudo e na verdade fazendo uma síntese daquilo que a gente vê com a comparação daquilo que a gente conhece. Lógico, então a gente vai buscando apenas desenhar os contornos que aquilo que a gente percebe que dá forma e não detalhe. Nós não estamos trabalhando com detalhe, com volume, isso a gente vai ver em outra aula, mas aqui a princípio é mais para a gente trabalhar a forma. Observe que agora eu estou trabalhando com uma cenoura. Existem sim formatos de corpos de pessoas que são mais esguias, né? Pessoas que são mais compridas, então a cenoura vem a calhar. Não somente cenoura, mas aí a gente tem várias formas, como formas ovais, retangulares, aquelas pessoas que têm um ombro muito próximo da cintura, ou seja, aquela cintura que tem a mesma medida do ombro e por aí vai, ou então quando tem a cintura muito fina, os quadris muito largos, parecendo uma ampulheta. Então a gente sempre faz essas comparações. Agora eu vou passar para vocês um esquema, né, de desenho para a gente iniciar o estudo de proporções do corpo humano, tá? Eu vou pegar aqui a base, a altura, e vou dividir isso aqui no meio, né? Essa aqui no meio. Eu divido no meio, mais ou menos aqui, tá? Eu divido essa parte daqui também no meio, a outra também, e assim sucessivamente. O que é que eu vou conseguir aqui? Eu vou conseguir 8 quadros, tá? 8 espaços. Como vai ser um espaço que é uma cabeça, vai ser uma cabeça desenhada aqui, nós chamamos essa unidade de medida de 8 de cabeça. Então temos aqui 8 cabeças, que é a proporção basicamente, né, de um corpo humano de 1,76 m basicamente, né? Cada cabeça mede
22 centímetros e 22 vezes 8, aí você faz a conta, ok? A largura eu coloco duas cabeças, partindo do meio, no centro. Aqui eu vou colocar o tórax, entre a segunda e a terceira casa. Aqui o abdômen, o umbigo sempre aqui abaixo. Observem que temos então um padrão, o umbigo, né, é na mesma direção daquela dobra do braço, né, da articulação dos braços. O joelho aqui na sexta, né, casa, né, no metade da sexta casa, e a gente faz aí, né, um esquema, tipo um esqueleto, né, do nosso desenho, somente para distribuir proporcionalmente as partes do corpo humano. Eu vou fazer aqui um homem, né, um sexo masculino, tal, com as tensões musculares. Não vou entrar na questão de anatomia, porque não é o foco desta aula, mas apenas da proporção, para a gente saber a distribuição básica, né, a partir desses esquemas que é na verdade um cânone. E cânone é para ser também quebrado, né? Aqui o umbigo, como eu falei, umbigo, né? Aqui vem um pouco mais para a cintura, temos aqui o abdômen, aqui a parte entre as coxas. As coxas eu levo, aqui também tem um músculo nas coxas, mais ou menos assim, ou seja, uma anatomia bem básica aqui. Tá? Eu confesso para vocês que eu não faço esse esquema, eu nunca desenho fazendo esse esquema. Eu apenas passo para aqueles que têm um pouco de dificuldade de desenhar, aprender basicamente como é que você distribui, né, o corpo humano, né, as proporções, a distribuição do corpo, da cabeça. Então aqui, né, eu vou dar uma reforçada aqui. Tem também aquela parte da saboneteira, né, aqui também. Pronto, mais ou menos isso. Ok? Vou partir agora para o desenho da mesma coisa, agora o desenho, né, de uma figura feminina. Ao invés de colocar 8 cabeças, eu vou fazer o mesmo esquema também agora com 7 cabeças e meia. Tá? Eu vou dividir no meio, mais ou menos um pouco mais abaixo, e faço aquele mesmo esquema, só aqui em cima, ok? Vamos tentar. Tá, partindo daquele princípio que eu falei anteriormente, de que a carga da cabeça equivale a 22 centímetros, 22 vezes 7,5 dá 1,65 m, né, de altura, beleza? A altura, o lance dos ombros também é interessante, porque os ombros femininos eles são mais estreitos do que o do homem. Então, ao invés de ser duas cabeças, uma cabeça para o lado, outra cabeça para o outro, eu coloco metade. Os ombros também são mais erguidos, né? Ao invés de ser caídos. Aqui tem a altura dos mamilos, ok? Aqui bem na linha da segunda casa que a gente está vendo, tem os mamilos. Aqui os joelhos, aqui na sexta casa. E a mesma coisa, entre o umbigo, tá vendo? A direção do umbigo, aquela articulação da dobra do braço e antebraço. Então, fazendo aqui o esquema, e gente, lembre sempre que isso apenas são aproximações. Eu estou apenas dando ideias assim de distribuição do corpo. Claro, cada um tem um corpo diferente. Deixa eu botar aqui aquela saboneteira logo aqui. Bom, então cada um tem um corpo diferente. Então, apenas eu estou colocando aqui alguma ideia para vocês saberem mais ou menos a distribuição. Aqui os mamilos, tá vendo? Reforçando aqui. Tem aqui o caimento, aqui os seios, né, tem um volume, né, o seio feminino aqui também. Bom, então assim a gente vai distribuindo, né, esses volumes, esses membros também do corpo humano a partir desse esquema, mas cada pessoa tem um formato diferente, como a gente viu no início da aula, né? Aí você vai trabalhar com o formato que mais parece do real daquela figura. Isso aqui é mesmo para a gente compreender essa distribuição. Aqui tem a mão, as mãos ficam basicamente aqui. Aqui a cintura no final do terceiro espaço, né? Aqui no início aqui do quarto, a gente já pode abrir um pouquinho aqui, ó, trazer um pouco maior os quadris,
Tá? Aqui trago as coxas. Observem que os músculos não são tão bem definidos assim como os músculos masculinos, né? São mais suaves, não tem muitos riscos, e aí você termina aqui praticamente a distribuição de um corpo feminino. Pronto. Isso, gente. Na verdade, a ideia desta aula é exatamente essa: você compreender a distribuição da proporção de um corpo humano. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A gente vai colocar o movimento, né, nesses desenhos. Aqui vamos comparar os dois, a figura humana aqui. Então é isso, pessoal. Se foi útil para você essa aula, passe à frente, dê o seu joinha e compartilhe também, divulgue o canal e até a próxima aula.